lamento vir mais uma vez à tribuna para tratar de um tema que nos inquieta, que nos aflige, que é o agravamento do quadro de segurança pública do meu estado de Pernambuco. Quero enfatizar que faço esse registro com tristeza e quero que essas palavras que vêm sendo aqui trazidas não possam de nenhuma forma significar que possamos estar fazendo qualquer uso político desse inquietante e preocupante quadro da segurança pública no meu estado. Ontem, meu caro senador Elmano Ferrer, a cidade do Recife assistiu a mais um capítulo desse drama. A população viveu momentos de pânico e terror, em uma ação considerada por muitos cinematográfica. Cerca de 30 criminosos fortemente armados de metralhadoras e fuzis aterrorizaram moradores da zona oeste da capital ao assaltarem uma empresa de transporte de valores no bairro de Areias. Os bandidos bloquearam as vias, uma ponte e um viaduto nas proximidades da empresa. Nesse momento, ocorreu uma imensa troca de tiros que deixou 3 policiais feridos, vários carros incendiados e um cenário de destruição, inclusive com a explosão de um muro de uma loja de conveniências ao lado da empresa. Entre as munições utilizadas pelo grupo, havia algumas, segundo os peritos, com capacidade, inclusive, para derrubar até aeronaves, o que fez a Secretaria de Defesa do nosso estado recuar e não utilizar o helicóptero no momento do confronto e perseguição aos criminosos. Foram encontradas armas pesadas, como o fuzil AK-47, munições, carregadores de armas e de rádios comunicadores, máscaras, coturnos, uniformes do Exército e cilindros de oxigênio. O secretário de Defesa Social do Estado reconheceu que o armamento dessa quadrilha era muito superior ao da polícia, que ainda não conseguiu prender nenhum integrante da quadrilha que participou dessa ação. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse episódio agrava as estatísticas da criminalidade e violência em Pernambuco, que vem crescendo de forma assustadora. Somente em janeiro deste ano foram 479 homicídios, uma média diária de quase 16 mortes, com um crescimento de 35% em relação ao ano passado. No mesmo período, foram ainda registrados quase 200 assaltos a ônibus, o dobro do que foi registrado em igual período de 2016. A situação é crítica, porque os dados do ano passado já mostravam um recrudescimento da violência. Foram mais de 4.000 homicídios. Em termos absolutos, os assassinatos em Pernambuco já superam os de São Paulo, que tem uma população 5 vezes maior do que a do nosso estado. Em termos relativos, senador Thierry, temos uma taxa de homicídios quase 60% superior à média nacional. Nos últimos 3 anos, Pernambuco acumula um crescimento de 43% no número de mortes violentas, anulando, portanto, os ganhos que foram obtidos durante um quinquênio com a época exitosa experiência do Pacto pela Vida. Infelizmente, ao longo desse tempo, a reação do governo estadual tem sido débil. As recentes trocas no comando das polícias e na Secretaria de Defesa Social não têm produzido resultados efetivos.
A população vive sobressaltada e, por isso mesmo, exige ações enérgicas. Sobre o episódio de ontem, o governador preferiu terceirizar a culpa, atribuindo responsabilidades à empresa de transporte de valores e à fiscalização da própria Polícia Federal, relativizando as responsabilidades do Estado, inclusive apontando episódios similares em outras unidades da Federação. No entanto, o que o governo estadual não admite é que há uma enorme disparidade das taxas de violência entre os estados nesse mesmo período e que a gestão e o envolvimento direto dos governantes no encaminhamento das soluções podem produzir bons resultados, mesmo num cenário adverso como esse que enfrentamos. Por exemplo, os estados de Alagoas, do Mato Grosso e de São Paulo têm obtido avanços na redução das taxas de criminalidade nos últimos anos. Além disso, investimentos em planejamento e inteligência policial são fundamentais para prevenir e desarticular as investidas dessas quadrilhas, como, por exemplo, a que registramos ontem. Por exemplo, no ano passado, para sublinhar, senador Thierry, o quadro de queda dos investimentos em áreas essenciais nessa questão da segurança, Pernambuco despendeu apenas cerca de R$650 mil em ações de inteligência e informação, sobre uma base que já era modesta a do ano anterior. Esse valor representa uma redução de 35%. Vale ressaltar que o orçamento de segurança pública do Estado equivale a R$2,3 bilhões. Portanto, as ações da área de inteligência representaram 0,3% do orçamento total. Também não estão sendo priorizados os investimentos com iniciativa de policiamento, que também sofreram uma queda em termos reais o ano passado, conforme informações compiladas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Em entrevista muito lúcida no Portal Nordeste, número 10, no dia de hoje, o professor de Direito Isaac Luna indica a importância de se prover as condições necessárias e mínimas para uma atuação efetiva da Polícia Militar, o que envolve desde a questão da valorização profissional até a oferta de equipamentos adequados. Temos acompanhado pela mídia constantes reclamações de policiais que apontam para uma crescente deterioração dessas condições. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma outra dimensão da crise da segurança pública reside na crise do sistema penitenciário. Pernambuco tem hoje uma população carcerária de 30 mil detentos, quando o número de vagas disponíveis nos estabelecimentos prisionais do Estado, em condições normais, é da ordem de 10 mil vagas, ou seja, temos um déficit de 20 mil vagas. Assim, esse quantitativo é o mínimo necessário para que pudéssemos prover de forma efetiva e minimamente digna os serviços de custódia oferecidos pelo Estado. Essa situação, lamentavelmente, se deteriorou nos últimos anos porque, e quero registrar mais uma vez, lamentavelmente a experiência de parcerias público-privadas que Pernambuco realizou nessa área foram mal sucedidas. As obras do complexo penitenciário de Itaquitinga, na Mata Norte, estão paralisadas desde 2012. Então, nós estamos acumulando um passivo que já existia e que vem sendo agravado recentemente. Nesse episódio também podemos apontar experiências exitosas realizadas em outros estados da Federação
com parcerias público-privadas no sistema penitenciário, como, por exemplo, a experiência do Estado de Minas Gerais. Na semana passada, estivemos no Ministério da Justiça com parlamentares de Pernambuco em uma ação suprapartidária para cobrar a liberação de uma emenda de bancada no valor de 60 milhões de reais, que se destina exatamente a aumentar o número de vagas no sistema prisional e melhorar, portanto, as ações que, em última instância, refletem nesse quadro da segurança pública do Estado. Com isso, esperamos atenuar o déficit do sistema penitenciário e garantir um aporte de recursos para mitigar o atual quadro de crise do sistema. Também esperamos que possamos aprovar aqui a medida provisória 755, que permite a transferência direta de recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacional aos fundos dos estados e do Distrito Federal, assegurando mais recursos de forma desburocratizada e fortalecendo as ações de cooperação federativa nas atividades de inteligência policial. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se é correto afirmar que é fundamental uma maior participação da União na implementação de uma política nacional de segurança pública e na construção das bases de um federalismo cooperativo, não podemos minimizar a responsabilidade dos governos estaduais. Como bem afirmou o professor Isaac Luna, nessa entrevista que já fiz referência, o crime se instala em ambientes favoráveis. A percepção de que as instituições de segurança pública do Estado estão fragilizadas incentiva o criminoso habitual ou potencial a realizar a prática do crime e a ousar cada vez mais, avançar cada vez mais diante dos espaços vazios deixados pelo poder público, ou seja, na ausência do Estado, o crime prospera. Portanto, senhor presidente, o que estamos assistindo hoje em Pernambuco é essa fragilização e absoluta incapacidade do governo estadual em oferecer à população condições adequadas de segurança, seja nas ruas, no transporte coletivo ou em eventos públicos. Há uma sensação de descontrole, de ausência de um comando central, já que a autoridade maior utiliza-se de um discurso escapista, terceirizando responsabilidades. Esse cenário somente contribui para o aumento da criminalidade e está deixando o cidadão pernambucano atemorizado e acuado. Precisamos de atitude urgentemente. Ao encerrar esse pronunciamento, e vendo aqui a presença do senador Fernando Bezerra, senador lá do nosso estado e que conhece esse quadro que vem, infelizmente, se agravando em Pernambuco, eu gostaria de, ao final, fazer referência a um chamamento que, em muito boa hora, o ex-governador Joaquim Francisco fez às lideranças do estado de Pernambuco, para que pudéssemos, de alguma maneira, responder a um déficit de iniciativas que se situa, sobretudo, e que é de responsabilidade do governo do estado. E, para isso, a classe política, de maneira suprapartidária, deveria se colocar nessa hora. E, para isso, os que sabem que milito no campo da oposição em Pernambuco, eu quero, nesse momento e dessa tribuna, oferecer a minha disposição de, nesse momento, nos colocarmos à disposição para que, em Pernambuco, sob a coordenação do governo do Estado, possamos discutir toda a classe política do Estado. Devemos, mais do que isso, convocar a sociedade de Pernambuco através das suas representações mais legítimas para discutirmos esse quadro, que, infelizmente, hoje em Pernambuco,
se traduz numa inquietação, numa situação de absoluta preocupação do povo de Pernambuco. Portanto, eu ofereço aqui... Senador Armando Monteiro. Por favor, uma parte ao nobre senador. Meu caro senador Eumano, com muito prazer. Me somar às preocupações de Vossa Excelência com relação à segurança pública. E pedir permissão também e, sobretudo, para dizer que a segurança pública hoje no Brasil não tem fronteiras. O agravamento nós sentimos e percebemos, toda a nação brasileira, o que aconteceu recentemente no Espírito Santo, do lado da segurança pública. O que está acontecendo no Rio de Janeiro. O que aconteceu anteriormente, no que se diz respeito ao sistema prisionário, penitenciário nacional, com o que se registrou em vários cantos e recantos desse país. Vejo que é uma preocupação que deve ser da federação. No meu entendimento, a segurança pública, que hoje, de acordo com a nossa Constituição, é uma tarefa maior dos Estados federados, no meu entendimento, hoje não há fronteira entre os Estados para o crime organizado. Creio que é um tema da mais alta relevância que o nobre senador traz a esta casa, especificamente que se refere a Pernambuco. Mas eu gostaria de estender o problema a todo o território nacional. A insegurança da população nas cidades pequenas, médias e grandes, sobretudo nas capitais, é uma realidade inquestionável. E eu antevejo que talvez devamos buscar um sistema cooperativo entre os Estados federados e a União. Creio que os Estados, sozinhos, no meu entendimento, não têm mais as condições necessárias, em termos de recursos humanos e financeiros, para enfrentar a questão relacionada à segurança pública. E uma grande preocupação que também nos traz a todos é o que diz respeito à questão da disciplina e da hierarquia nas corporações militares. Vejo que isso já transcende, no meu entendimento, aos Estados e torna-se um problema de natureza nacional. Daí porque eu vejo que a cooperação entre a União e os Estados deve estar na mesa de negociação a partir desse momento, que eu vejo a impotência financeira e material dos Estados federados para enfrentar esse tão grave problema que inquieta a população brasileira, que diz respeito à insegurança dos indivíduos, dos cidadãos, a insegurança pública que hoje predomina em nosso país. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela grandeza do tema que traz a esta casa nessa tarde de hoje. Eu agradeço ao nobre senador Eumano Ferrer e quero destacar que fiz referência aqui no meu pronunciamento à necessidade de que tenhamos um modelo de um federalismo cooperativo ou mais cooperativo, sobretudo numa agenda sobrecarregada como essa, que é a agenda da segurança pública. Nesse sentido, essa casa precisa cada vez mais dedicar-se a esse tema, que eu reconheço como um tema extraordinariamente complexo e desafiador e que tem múltiplas dimensões. Mas, meu caro senador Eumano Ferrer, ainda que seja fundamental a participação e a cooperação da União, há sim uma responsabilidade direta dos Estados que precisam responder de forma mais direta a esse quadro. E o que se observa no Brasil é que, mesmo em meio a um cenário de crise econômica que afeta a todos os estados, mesmo em regiões mais deprimidas, há, sim, diferentes impactos dessa situação, exatamente pela ação mais previdente,
mais coordenada e mais efetiva e as respostas mais adequadas que têm sido oferecidas por outros estados. Portanto, eu faço esse registro e reafirmo aqui a nossa disposição de, tendo em vista o caráter assumido por essa crise no meu estado, de rompermos qualquer barreira de natureza político-partidária e nos oferecermos todos para juntos podermos discutir e encaminhar soluções para oferecer resposta a esse quadro dramático. Senador. Muito obrigado, senhor presidente. Por favor, eu queria, antes de encerrar, ouvir aqui o nobre senador João Capibaribe. Senador Armando Monteiro, na verdade, a crise ela se estende por todo o país. E uma crise que não tem uma perspectiva de debelá-la. Até porque nós não temos um instrumento essencial, que é uma política nacional de segurança pública. A União ainda não elaborou, não propôs e não estimulou uma política capaz de unificar o esforço dos estados brasileiros. Então, cada estado brasileiro define a sua própria política. Imagine um país como o nosso, de dimensão continental, com fronteiras extensas. É preciso que a União acorde para desenvolver uma política de segurança, juntar-se aos estados e aos municípios e definir como nós vamos sair dessa crise que não é de hoje, sempre foi assim. Não é? Nós atravessamos todo o período republicano com problemas de segurança, de violência urbana, de violência rural. Eu apresentei uma proposta de emenda constitucional para criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Nada mais é que uma tentativa de formular uma política nacional de segurança pública. O fundo ele contempla a possibilidade de recorrer a uma vinculação mínima, uma vinculação de receita baseada na venda de armamentos e material bélico, do ICMS, o IPI, e também as fontes de que sustentariam esse fundo, como falei, o IPI e o ICMS sobre venda de material bélico e de armamento, o ISS recolhido pelas prefeituras sobre as empresas de segurança, então, e mais outras fontes que nós estamos sugerindo. Essa proposta está pronta para votação em plenário. Seria um embrião, não seria uma política definida, mas seria um orçamento definido. E não há política pública sem orçamento definido. Então, vamos definir, através dessa PEC, um embrião de política de segurança pública para aprofundar mais na frente. Eu acho que aí sim nós teríamos o conjunto da nação trabalhando na mesma direção. Muito bem. Eu agradeço, senhor presidente, a tolerância. Muito obrigado.